Então, aqui em Alexandria, né? O grande santo que havia aqui, que era Santo Alexandre. Santo Alexandre combateu Sabélio, contra Sabélio. Lembra que é Sabélio, né? Que o Pai é o Filho, é o Espírito Santo. É a mesma coisa, não é? O Filho é a inteligência de Deus. O Espírito Santo é a vontade de Deus. Tá? São três pessoas. O eu, o Moisés, o Virgílio são três pessoas distintas. Mas nós somos três indivíduos separados. O Pai e o Espírito Santo não são separados. Eles têm a mesma natureza e a mesma substância. Então, como é que é um Deus? Eu mostrei que é como fogo, tem luz e calor. Não dá para separar o fogo da luz do calor. Certo? São três em um. Tudo bem? Ótimo. Então, Santo Alexandre foi um homem que combateu tudo que heresia no tempo dele. Combateu Sabélio e combateu Paulo de Samosata, que eu falei da outra vez, que foi bispo de Antioquia e comprou um monte de lembrado, né? Né? Santo Alexandre combateu um monte de heresia. Ele foi atacado por todos os hereges de uma maneira cruel, mas ele nunca cedeu. Certo? Então, ele viveu muitos anos, mais de 90 anos. E ele, então, foi considerado o grande santo do deserto, era Santo Antão. Santo Antônio. Né? O nome é Santo Antônio de Lisboa. Santo Antônio de Lisboa tem um nome em homenagem a ele. É Santo Antônio de Eremita. Bem, ele é o pai dos monges do Oriente. São Bento vai ser o pai dos monges do Ocidente. Então, Santo Alexandre encontrou Sabélio. Depois que ele cuidou Sabélio, que negava a Trindade, claro, negava que havia um Deus só numa só pessoa. No ano 313, então, foi o edito de Milão. Liberdade. Edito de Milão. No ano 317, apareceu Arílio. Arílio era um padre. Padre Arílio. Né? Está bem entendendo? Era um padre. Era um homem muito moço, muito alto, muito inteligente, muito forte, muito penitente, fazia muita penitência, tinha um prestígio enorme como virtuoso, era extremamente estudioso, claro, conhecia muito filosofia, muito teologia, era um poeta extraordinário, claro, então um colosso. Então, dentro do tempo, né? É padre, filósofo, teólogo, poeta, orador, penitente, fama de santo, simpático, alegre, dono do mundo. Era o padre Marcelo Rossi, adorei. Está entendendo? Ele fazia canções. Ele percebeu que para espalhar as doutrinas dele era mais fácil espalhar usando música. Porque a música a pessoa decora a letra com facilidade. Então ele pegava uma canção naquele tempo e punha uma letra, dizendo que o verbo de Deus não era Deus. O verbo era uma criatura. Cristo não era Deus. Certo ou não? E essas canções espalharam por toda a gente. Ele era um fulano bem acrescido. Certo? É claro que essa ideia dele é judaica. Cristo era uma grande criatura, um grande profeta, a primeira de todas as coisas que Deus fez, mas não era Deus. Certo? Ele foi feito por Deus. Ele não era eterno, ele começou a existir no tempo. Ele começou a existir no tempo. Está dando para entender? Bem, esse fulano era perigoso. Bem, ele escrevia bem. Então, de repente, começou a cantar as canções dele. E um pouquinho, eu sabia que ia cantando e ia adquirindo aquelas ideias. Não é isso? Como acontece hoje com as canções por aí. Ou no joguinho de RPG, ou joguinho de computador, etc. Vai mexendo as ideias das pessoas. O povo todo, eles vão ser dado uma aula aqui, vai ser dado uma aula bem interessante ao mais, sobre como a maçonaria domina as pessoas. Vocês já fizeram ginástica e já viram o soldado fazer marchar, né? O sargento diz, direita, vou ver, esquerda, vou ver, minha voz, vou ver. Para que é isso? Para acostumar um soldado a obedecer. E na batalha, quando o sargento, o tenente quer, para frente,
para morrer, todo mundo vai. Obrigado. Todo mundo vai. Tá? Então, o problema é treinado com obediência automática. Foi treinado com obediência automática. Certo? Eu tinha um aluno cuja mãe era possessa. Então o diabo estava nela. E ele então me perguntava se devia obedecer ao diabo. Eu falei, claro que não. Porque ele chegava em casa, a mãe estava possessa, e saiu uma voz dela que não era da mãe. Uma coisa horrorosa. E o diabo dizia, pega esse livro e põe mais para lá. Vira aquela cadeira direito. E se ele não obedecesse, criava um caos. Claro? Falei, Pedro, eu te falo, nunca. Porque o diabo começava mandando coisas sem importância. Põe a cadeira direita. Põe o livro mais para lá. Para acostumar a pessoa a obedecer. Quando eu costumava, depois se dominava a pessoa, claro, assim está funcionando hoje. Eu estava em Roma agora, 15 dias atrás, todo mundo no metrô, nas ruas, todo mundo com óculos escuros, era moda, todo mundo de óculos escuros. Os óculos escuros, em vez de ser posto no nariz e dos olhos, o óculos escuro é posto na cabeça. Agora também aqui, todo mundo com óculos escuros na cabeça. Eles têm miopia cerebral. Falou, eu achei ótimo. É simplesmente para acostumar a pessoa. Depois vem uma costume, põe brinquedo, todo mundo brinquedo. Ai, tu mostrou que eu brinquedo. Claro. Agora todo mundo vai andar com uma fitinha do buceu do Bonfim. Todo mundo tem. Agora tem que ter um tecido pendurado no negócio. No no retrovisor do carro. Agora tem que ter o sapato amarrado de tal jeito. Agora tem que desabotoar o terceiro botão da camisa. Só uma fixação do plano, mas certo? Você vê, por exemplo, o questão de fumo. Todo mundo fumava. Foi feito com a tal perseguição ao fumo. Se o fumo faz mal para o pulmão, faz. Mas os fumantes agora estão amaldiçoados. Você fuma, tá claro? Tá certo? Não pode fumar aqui, tem que fumar lá fora, porque contamina, não sei o que mais. Há 20 anos atrás, dava no São Caetano, todo mundo fumava, puxa as mulheres, né? Então tinha um porcentagem que era meu amigo. Chegou um fulano lá, ofereceu o cigarro, falou, não fumo, eu sou mulher. Porque eu fumava. Eu sou homem, não fumo. Mas é assim, a maçonaria condiciona, tá certo? Bem, então, esses condicionamentos são feitos muitas vezes por música, claro, por canções, as músicas atuais, samba, rock, todas essas porcarias aí condicionam. Eles põem técnicas. Eu vou mandar preparar uma aula também sobre os desenhos animados. É uma coisa terrível. Eles destroem. E dá uma aula sobre a maldade que tem nas historinhas de Branca de Neve e coisas desse tipo. Tudo coisa diabólica. Bem interessante. Certo? Maldade de Walt Disney, Mickey Mouse, Tom e Jerry. Que mais? Woodpecker. Fica de satanismo dessas coisas bem interessantes. Então, foi entrando as coisas, as pessoas sem perceber. Assim fazia ali. Eles faziam Deus. Certo? Mas era uma triste. É claro que não estava sozinho. Os judeus estavam espalhados por toda parte e queriam contaminar bem o mundo. E queriam trabalhar que Cristo não era Deus. Cristo é um homem, não Deus. Tá? Então ali se atreveu a procurar Santo Alexandre. Santo Alexandre tinha mais de 90 anos. E ali foi lá e começou a explicar para ele que Deus é infinito. Não tem cabimento de Deus fazer o mundo. Deus e o mundo a distância infinita, é verdade? Claro. Deus fez o mundo diretamente com as mãos? Não, Deus não tem mão. Então dizia Deus não podia fazer as coisas diretamente, porque nunca a grande autoridade fazia as coisas menores. O dono da empresa não vai comprar papel na papelaria, ele manda o office boy. Assim Deus também. Ele não fez o mundo diretamente. Ele tem que fazer um ser intermediário. Que fica só fazer o mundo. Claro? Esse foi o Verbo. O Verbo, então, não era Deus. O Verbo foi uma criada por Deus, uma criatura. Então, o Filho de Deus não é Deus. Certo? Mas o Verbo também é a primeira criatura. Então, tem que fazer uma outra intermediária.
Depois outra. Então tinha milhares entre termos no mundo. Havia uma tal distância entre aqui o verbo e depois milhares de intermediários. Seriam os anjos, os arcanos, tudo. Esse esquema aqui da gnóstica. Certo? Então ali era um gnóstico. O mundo e Deus eram opostos. Que não tinha cabimento de gerente. O verbo de Deus ter corpo, ter estômago, tá certo ou não? Ter garganta, ter pulmões, isso não tem cabimento. Ele combinava o corpo, né? Você compreende bem, não? Fazia uma oposição entre Deus e a matéria. O mundo é material. Então, essa é típica dessa, pois não. Como ele identificava então a redenção? Não tinha. Não, Cristo não era então coisa nenhuma. O pecado original. Tudo vai ser afetado. É. Mas a grande discussão dele era a negação da divindade do verbo. Tá certo? Então dizia que o verbo não veio de Deus. Santo Alexandre disse, é um absurdo isso aí. Então você estava a escritura. São João disse, o verbo estava em Deus, o verbo era Deus. E por ele foram feitas todas as coisas. Tá certo? Mas ele é o próprio Deus. E o verbo ser carne, não. Na minha família tem vários protestantes. E tem um tio meu que ele é batista. E diz isso. Testemunho de Jeová. E diz isso. Claro. Testemunho de Jeová são os saduceus. Ele ficou irritado até o ponto comigo que eu fui obrigado a sair da sala quando nós discutimos sobre isso. Ele ficou muito irritado. Muito bom, filho. Ele percebeu que você tinha argumento bom. Por isso ele ficou zangado. Ficou muito zangado. Dizia a minha avó, quando o degrau range, está quebrado. O degrau que range está quebrado. Se ele reclamou, você quebrou ele. Se ele tivesse ganho, ele não ficava zangado. Ele ficava triunfante. Vem cá, ele ficou furioso. Então, você convenceu ele. Ele não disse que ficou convencido, mas atingiu o alto. E eu fico mais irritado quando eu falei no final, eu vou sair dos seus pecados não aumentarem. Muito bom. Aí ele ficou irritadíssimo. Está ficando um aluno professor. Provocante, professor. Hoje é bom. Professor, eu vi isso aí, o de um padre jesuíta também. Claro. Está cheio de padres que dizem. Negando os milagres de Cristo e tal. Então, Deus não veio da Virgem Maria. Por quê? O seu verbo não é Deus, e Maria nasceu só um homem. Ela é mãe de um homem, como minha mãe. Não tem nada mais do que isso. Tá claro? Tudo bem? Esse fulano, ele teve uma influência enorme. Santo Alexandre discutou o que ele falou, excomungou ele e expulsou da Alexandria. Ele era padre em Alexandria. Tá claro? Expulsou da Alexandria. Tá certo? Ele foi embora. Essa história vai ter uma porção de aventura. Então ele vai embora da Alexandria e ele vai procurar ajuda de outros bispos contra Santo Alexandre. Então ele vai procurar um bispo da Palestina, falava aqui, em Cesareia. Nós tínhamos falecido muitas vezes em Cesareia. Cesareia de Filipe. Então esse bispo, então Ario, ele vai ter o principal ajudante, o bispo Eusébio de Cesareia. Esse vai ser um diabo. Tá vendo? Eusébio de Cesareia. Esse fulano era um oportunista massa maior. Tá? Ele foi preso nas prisões romanas. E saiu com os dois braços. Quando Eusébio de Cesareia inconsciente vai atacar São Satanás, então São Papinúcio, que era cego de olho, todo mundo atacando Satanás, sendo que ele tinha violentado uma freira, que ele era assassino de um bispo, acusava ele de tudo. Então esse São Papinúcio levantou e disse: que vejo eu, o grande Satanás sendo acusado e você, Eusébio, sentado? Me explica, nós dois que estamos na prisão romana, eu saí sem um olho. Como é que você saiu com os dois? Entenderam? Como é que você saiu com os dois? E o Zé não sabe explicar. Porque o Zé era um oportunista. Na prisão romana ele aderiu aos
aos romanos e aos ídolos. Então saiu com os dois olhos. Mas claro não. Ninguém saiu com os dois olhos e adorava a Cristo. Ele capturou. Esse canalha, ele vai ser um homem bem importante. Ele vai escrever a primeira história da igreja. Ele vai escrever história eclesiástica. É a primeira história da igreja. Então vai contar toda a história da igreja desde Nosso Jesus Cristo. Mas vai contar do jeito dele. Muitas informações que ele dá são verdadeiras. Quando chega o anil, aí começa a porca do seu rabo. Claro, vai deformar tudo. Tá certo? Esse fulano, ele se chama então José de Cesareia. Depois ele vai ficar bajulador do imperador Constantino. Que Constantino, depois de fazer disciplina, ele foi para o Oriente e fundou aqui Constantinopla. Acabou Bizâncio e ficou Constantinopla. O Eusébio, perdeu de novo. O Eusébio primeiro mudou para outra cidade, Nicomédia. Certo? Depois, quando foi fundado Constantinopla, foi para Constantinopla. E foi nomeado então pelo Constantino bispo de Nicomédia, depois bispo de Constantinopla. Claro, ele é um bajulador do imperador. O imperador acreditava nele. O imperador não vai ser batizado logo. O imperador vai passar a vida inteira entre o catolicismo, fazendo coisas boas, acabando com escravidão, torturas, queimar o fulano com ferro em brasa, libertação de escravos, sabe? E ao mesmo tempo manteve-se pagão. Ele nunca se deixou batizar. Porque o Zé convenceu ele que era melhor ser batizado na última hora. Porque quando é batizado, perdoa os seus pecados, não é isso? Então, batiza, morreu, vai para o céu. Está errado. Está errado. Porque batiza as crianças para quê? Para que a criança seja livre do diabo o quanto antes. Por isso o batismo tem 3 vezes a expulsão do diabo. Porque a criança no pecado final não foi resgatada ainda pelo sangue de Cristo. E o diabo tem poder sobre ela. Por isso o padre expulsa 3 vezes o diabo da criança. Então não é que a criança seja possessa, tá? Mas o demônio tem direito sobre ela. Ela não pode ir para o céu. Tá? Compreenda bem, o diabo não está possuindo a criança. O bebê não é possesso. Mas o bebê está dominado pelo pecado final e pelo diabo. Então não pode ir para o céu. Por isso convém bater a criança o quanto antes. Certo? Antigamente batizavam as crianças no dia que nascia, para livrar. A criança sendo batizada, Deus passa a viver na alma dela. A criança sabe que está acontecendo. Mas se ela mama ou se ela dorme, está obedecendo a lei de Deus enquanto está obedecendo, não. Não é Deus que faz isso, que briga com Deus, dormir. O coração dela bate, que Deus fez assim. Todo batismo do coração dela só é obediência a Deus. Comer, dormir para ela é obediência a Deus. Todo batizado tem mérito. Porque a criança está obedecendo. Mesmo sem saber. Tá certo? Então a criança, quando é batizada, já começa a ter méritos. Então, convém batizar a criança o quanto antes, e não deixar para lá da morte. Porque vivendo a vida inteira sem o pecado, sem o batismo, tem que ser pecado original. Não é filho de Deus. Não tem nenhuma ação que tenha valor. Deu uma esmola, não vale nada. Você salva uma criança de um afogado, não valeu nada. Porque não tem mérito, não tem junto com Cristo. Claro? Vamos supor que nós estejamos em estado de graça agora. Eu estou falando. Se eu estou em estado de graça, não sei. Mas se eu estou em estado de graça, Deus habita em minha alma. Eu estou falando junto com Deus. Então a minha parte vale pouco, mas a parte de Deus é infinita. Vocês estão ouvindo. Se estão em estado de graça, o ouvir é junto com Deus. E tem valor infinito. Está claro? Então todas as ações que fazemos em estado de graça têm valor infinito. Dormir, comer, andar de automóvel, conversar, cuidar de uma criança, cuidar de um doente, ensinar, ouvir explicação, tudo tem valor infinito, que é feito junto com Cristo. Está claro? O Eusébio convenceu o Constantino que não, que devia deixar para a hora da morte ser batizado. E ele foi batizado pelo Eusébio, que era ariano. Tá certo? Era ariano. E, portanto, não era católico. Então, o Arinho foi batizado por um bispo, meu Deus. Constantino foi batizado por um bispo não católico. Certo? Foi bem. Constantino é um homem que ajudou muito a igreja.
já libertou da arena. Pois está ele, no Vaticano, escravo no Vaticano, tem 2 homens a cavalo. De um lado está Constantino e do outro Carlos Magno. São os grandes 2 imperadores que defenderam a Igreja Católica. Então estamos nesse apelo, certo? De um lado está Constantino da frente, do outro está Carlos Magno, esse cavalo. São os grandes 2 protetores materiais da Igreja. Mas ele não é santo, não. Tá? Bem, então Eusébio foi o grande protetor de Ario. O Eusébio era falso que nem uma nota de $17. Já viu uma nota de $17? É falso, né? O Eusébio era mais falso que a nota de $17. Quando ele estava com gente boa, Cristo é Deus, o Verbo é Deus, o Filho de Deus é Deus. Por baixo, ele recebia cartas para meio mundo, dizendo que o Verbo não era Deus, que Jesus Cristo não era Deus, Jesus Cristo era só um homem, está entendendo? Que não tem cabimento dizer que o Filho de Deus se fez homem, está claro? Então, tudo contra o que está no Evangelho de São João, está claro? Ele acabou convencendo Eusébio, acabou convencendo uma multidão de bispos. Né? No começo, ele convenceu os 10, 12 bispos da Ásia. O grosso dos bispos é católico, mas já convenceu uns 10, 12. Eles fingiam não defender o Ario, mas secretamente mandavam cartas para todo lugar defender o Ario. Tá claro? E insinuando coisas erradas. Eles eram muito maliciosos. Toda heresia é maliciosa. Né? Fala de todo mundo. Né? Então, a coisa foi piorando até que os bispos católicos convenceram Constantino e o Papa São Silvestre, que estava em Roma, que era preciso tomar medidas contra esse homem, contra o Ario. Porque tinha um prestígio de corrupção. O povo tudo cantava as canções dele e acreditava nele. Então, tinha os bispos eram católicos, a maioria, mas tinha 10, 12 bispos hereges. Claro? A coisa vai piorar tanto, isso vai durar perto de 70 anos. Até 70 anos. No final, só terá 1 ou 2 bispos católicos. Santo Tanásio em Alexandria, Santo Hilário na França. O resto tudo ficou ali, até o Papa. Claro? Então, no ano 300 e pouco, estava assim. No ano 360, 370, todo mundo era ariano. Todo mundo. O arianismo vai continuar entre os bárbaros. Na Espanha ele vai continuar até o ano 500 e tanto depois de Cristo. Claro? Certo? Isso acaba quando surge alguém. Porque Santo Antanás combateu, custou para acabar. Custou para acabar. Então, na Europa, essa zona aqui, olha, essa zona aqui da França, ela vai ser ariana, e vai ser sempre negar, e vão sempre negar que eles são. Até hoje tem gente lá que nega isso, que eles são. Então, a gente passa por lá, tem na estrada, você está entrando em país cada, quando Cristo não é Deus. Até hoje. Então, a mentira tem um poder tremendo. Tá? Você pega o seguinte: alguém no seu bairro diz, aquela moça Margarida Silva é uma vagabunda. E era uma moça boa. Pega a mentira. Então, o que vai falar? Daqui que ela prova que não é vagabunda, vai levar 30 anos. Você está entendendo? São Filipe I dizia para quem falava calúnia. A mulher contou na confissão que falava calúnia para a moça. Então, ela vai fazer uma penitência. Vai pegar o travesseiro de penas, rasga o travesseiro e joga todas as penas pela janela. Fala, só isso. Depois dou o resto. Ela pegou o travesseiro e jogou todas as penas pela janela. Depois voltou lá para o confessor, já deitou. Agora não sei se vai resolver tudo. Não dá, né? Porque o vento leva as penas, assim eles ficam caminhando. Eles falaram tanto que não dá para resolver. Então, essas mentiras se propagam muito. E uma coisa que pegue mais do que a calúnia, do que a mentira. A heresia é uma calúnia ajudada pelo diabo. Então,
essa palavra. Sempre que disser uma coisa que deixa você assustado, o diabo está perto. Certo? Alguém diz uma coisa quando termina de patar. Então ele diz que é uma certo? O diabo perturba esse sentido. Então aí o perturbou o mundo inteiro. Bem, então recorrer ao Papa São Silvestre. São Silvestre que festeja assim, dia 31 de dezembro, aí tem a corrida de São Silvestre, né? Tá certo? Então, São Silvestre era o Papa. E ao imperador Constantino. E pediram para o Papa convocar os bispos. O Papa então mandou cartas para a Ásia, convocando todos os bispos da Ásia para uma reunião em Nicéia, que é a Ria. Foi no ano 325, que é o primeiro grande concílio da Igreja. O Papa não foi, mas ele mandou um representante dele, que era Ócio de Córdoba, uma cidade da Espanha, é um bispo de Córdoba. Esse bispo, Ócio, tinha sido preso pelos romanos, torturado, mas está paradiso, mas está todo cheio de machucadura. Então ele tinha um prestígio de santo de todo mundo. Certo? Ócio de Córdoba, ele vai, no fim, Ócio vai aderir ao Ariano. O homem que enfrentou os leões de tortura, no fim vai capturado. Aqui ele vai ser bom ainda. Então o Papa mandou Ócio de Córdoba presidir um concílio junto com 2 padres de Roma. São Vito, outro não me lembro o nome dele. Tá certo? Tá certo? Então foram lá todos os bispos do Oriente. Tá certo? Quase todos tinham sido torturados no Império Romano. O número de santos que tinha nesse concílio é uma coisa impressionante. No concílio tinha perto de 300 bispos. Havia apenas 150 ou 180 santos. Era na época de Santo Ambrósio também? Não, não é época de Santo Ambrósio. Tá certo? Santo Ambrósio viveu pouco tempo depois. Santo Ambrósio viveu em 390, mais ou menos. Então, Santo Ambrósio vai ter uns 80 anos depois. Santo Agostinho. Santo Agostinho depois. Isso aqui é de Santo Ambrósio. Certo? Santo Ambrósio de Milão. Então voltamos para a Ásia. Então, quando chegaram na igreja de Nicéia, numa igreja grande, o número de santos que tinha era uma coisa espantosa. E um admirava o outro. Né? Um se esmelhava de novo, pediu perdão e pediu a bênção, né? De tantos santos que tinham. Certo? Santo Alexandre não foi, mas mandou lá 2 padres deles. O outro Eusébio, Santo Eusébio, e mandou também Santo Atanásio. Santo Atanásio não era padre, era diácono. Mas Santo Atanásio, que gostava de toda a estima de Santo Alexandre, e era um homem inteligentíssimo, e é o que instigava Santo Alexandre, Santo Atanásio, certo? A combater o arianismo. Santo Atanásio vai ser um dos maiores heróis da história da igreja. No Vaticano, foi descoberta a cadeira de São Pedro, cadeira de madeira que ele sentava, e sobrava uns pedaços de pau. Então o Papa mandou fazer uma cadeira de bronze enorme. Vocês já viram a fotografia? Uma cadeira de bronze é metade dessa sala, enorme. Essa cadeira segura por 4 santos. Então na frente tem Santo Atanásio e Santo Agostinho. Certo? Depois tem São Jerônimo e São João Crisóstomo. 2 bispos do Ocidente e 2 do Oriente. Tá? Então são os maiores doutores da igreja, daquele tempo, no ano 300, carregando a cadeira de São Pedro, obedecendo ao Papa. Tá claro? Você já deve ter visto depois umas colunas, 4 colunas de bronze, né? Aquelas colunas de bronze que tem no altar do Papa, elas estão recheadas de ossos de mármore. Então tem, as colunas têm 40, 50 mais, 50 anos, não chega. Os 30 anos de altura são colunas enormes, né? É tudo cheio de ossos de mármore, tudo relíquias. E a cadeira de cima tem a relíquia de São Pedro, a cadeira de São Pedro. Então, o primeiro bispo da segunda cadeira é Santo Atanásio.
Porque ele vai ser o único que vai defender que Cristo é Deus no mundo. Claro? Então ele foi excomungado 4 vezes, foi condenado pelo imperador 7 vezes. Mas isso porque já era aprovado pelo arianismo. Isso, os arianos condenaram 4, excomungaram 4 vezes Santo Satanás. E o Papa excomungou uma vez. Um dos papas, certo? O Papa Libério, que é o primeiro Papa que não é santo, veja lá. O Papa Libério, que é a cara dele aí. É no ano 300 e pouco. Ele vai ser exilado para o sul da Rússia, vai ser posto trabalhando numa mina, no sul da Rússia, no inverno tremendo, apanhando, etc. Essa coisa. Um tesouro da guerrilha ao arianismo. Então, o primeiro Papa que não é santo é Libério. Os 72 primeiros são santos. O Libério não foi santo. Então, Santo Satanás foi fiel a Deus só contra o mundo inteiro. Claro? Todo mundo aderiu ao arianismo, menos ele. Os santos do deserto ficaram com ele. Depois foram morrendo e ele ficou sozinho lutando, 50 vezes. Então, ele é um exemplo do maior ditador pela fé católica que se ouve na história de Santo Satanás. E a história dele vai ser um espetáculo. Vai ser um espetáculo. Vai ter muitas aventuras. Uma vez, por exemplo, só para divertir-nos um pouco no cansado, os romanos estavam perseguindo ele no Rio Nilo, né? Então ele estava no Rio, estava fugindo para o deserto. Ele fugiu de Alexandria, pegou um barquinho, foi embora e os romanos atrás dele. Tá certo? E então, afinal, se encontrou uma tropa romana vindo num barco grande, tá certo? E perguntaram: você viu o bicho Satanás? Tá certo? Ele não está longe. Então eles continuar em frente. Nunca falou. Estava lá. Tá certo? Era muito perto. Bem, então, no Concílio de Nicéia, em 325, foi que foi feito o primeiro credo católico, que é chamado Credo de Santo Atanásio, chamado Quicunque. Credo Quicunque. Então, quem quer se salvar tem que professar a fé católica inteira. E se não a professar, não se salvará. E essa é a fé católica. Creio no só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas que existem. Aquilo que nós mandamos hoje. Mostrar em Jesus Cristo, e que é Filho de Deus, luz de luz, gerado, não criado, consubstancial, Pai, tudo feito por Ele. Essa parte aqui é que não domina Jesus Cristo, Filho dele unigênito. Essa parte foi Ele que Satanás escreveu. Filho de Deus unigênito, gerado, não criado, luz de luz, Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial, Pai. Certo? Toda essa parte é Satanás, 300. Depois termina na questão do pecado, na ressurreição da carne, na vida eterna, amém. Esta é a fé católica. E aquele que não acreditar plena e integralmente não terá salvação. Tá certo? Muito bom, né? Está no Catecismo Romano, que é isso aqui, logo no começo. O credo que cumpre. Depois eu vou pedir para quando vocês me lembram, eu trago o credo que cumpre, xeroca, e dá para vocês, que é muito bonito. Certo? Muito bem. Então, no Concílio de Nicéia, teve uma discussão enorme. Certo? O Ario falou e soltou tudo que ele pensava, pensando que ia convencer todo mundo, que era muito orgulhoso. Então, quando tudo que Cristo não era Deus, que Cristo era uma criatura, que era um grande profeta, mas não era Deus, que não era filho de Deus, que era um simples homem, e quem Judas e o Caifás aceitava, ele falou tudo. Mas lá assim, lá embaixo, ali o Caifás. Está entendendo? Os santos, então, tapavam os ouvidos e estavam malditos, xingavam de tudo. Uma briga imensa. Porque cada heresia que ele falava, tinha muitos santos. Cada um gritava lá de raiva contra ele, entendeu? Contra o Ario, e não deixava. Mas então, o Eusébio se levantou e tentou defender o Ario. Ele começou a explicar que não era bem assim, que tinha entendido mal. Que o Ario queria dizer que o verbo é semelhante ao Pai. Certo? É semelhança, uma semelhança, semelhante não é igual, né? Parecido não é igual. Tá claro? Então, os bichos então diziam, como está semelhante? Está dito que ele é igual ao Pai, etc. Então, a discussão durou muito tempo. O imperador veio para o concílio. E o Eusébio foi receber o imperador
E conversei com o imperador, está havendo uma discussão absurda. Agora que ele tinha o livro tudo em pé, que tinha libertado os cristãos, aqueles bichos ficavam brigando entre si por umas questões, se era igual semelhante, de tá certo, é a mesma coisa, tá entendendo? Que não tipos, era uma briguinha por palavras, por uma filosofia, uma teologia que não tinha importância nenhuma. O imperador, que não entendia nada de filosofia nem de teologia, aceitou a explicação. Então foi lá, quando ele entrou no concílio, todo mundo se levantou, que era o imperador, não é isso? E tinha posto um trono para ele, mas ele não se sentou. Certo? Quando os bispos pediram para ele se sentar, então ele se sentou. Certo? Porque ele já respeitava a autoridade da igreja acima da dele. Certo? Tá certo? Ele assistiu e ficou zangado, o imperador. Aquilo é uma bobagem, tanta discussão. E queria por fim aquilo, acabar pela força. O Eusébio todo contente. Aí um dos santos descobriu uma carta do Eusébio, por um amigo dele, Ariano, dizendo tudo o contrário que ele tinha dizendo no concílio. Que Cristo não era Deus mesmo, que ele tinha razão, que não tinha filho de Deus coisa nenhuma. É que Cristo era só um profeta. Soltou tudo. Ele tinha dito o contrário. Então foi dito lá. Agora você responde, não, a carta não é minha. Provas que a carta é dele, está entendendo? Um drama colossal. Vitória completa dos católicos. E o Arinho então foi excomungado. Tá? Foi excomungado, expulso de Nicéia e expulso de Alexandria. Parece que a vitória estava dele. Era só poder. Porque Eusébio foi embora do imperador e começou a cavar no espírito do imperador para proteger o Arinho. E o Arinho então se desviou para dentro da Ásia, amaldiçoado, mas com uma porção de bispos a favor dele. E vai começar uma intriga tremenda que eu deixo para a aula que vem. Interessante? Bom? É o bofe de hoje, hein? É? É o bofe. É o bofe de hoje.